Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está aqui no canal Adonis Oliveira, conselho para toda a vida. Que satisfação imensa ter você aqui conosco. Lembrando aí, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta o vídeo, comente ele, compartilhe. Ajuda a gente a levar o evangelho um pouco mais longe. Não esqueça de ativar o sininho para ser notificado todas as vezes que um vídeo novo for lançado. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Se eu fosse você, não saia daí. Fica ligadinho com a gente. Livro de Lucas, no capítulo 1, versículo de número 37, diz desta forma. Lucas 1, verso 37. Porque para Deus nada é impossível. Vou refrisar. Porque para Deus nada é impossível. Olha que interessante. Essa passagem aqui você já conhece ela de cor salteada, você já leu, você já ouviu, alguém já falou para você e conhecemos ela. É a passagem onde um anjo vai conversar com Maria e vai dar a notícia para ela a respeito da vinda do Messias através da pessoa dela. Nós conhecemos isso e ela pergunta como isso vai acontecer e ele começa a explicar para ela e ele começa a dizer mais ou menos assim, porque para Deus nada é impossível. Deus pode fazer tudo aquilo que nós precisamos ou tudo aquilo que Ele quer. Não há impossível a Ele. E é sobre isso que eu quero conversar com você. Vem comigo, porque eu tenho uma palavra para a tua vida. Você deseja alcançar o futuro? Quem é que não deseja alcançar o futuro? Mas o que é o futuro? Na verdade, o futuro não é só o dia da manhã. Embora o presente é hoje e o futuro é daqui a 5 minutos, mas não quer dizer que esse é um futuro que você queira. Não, porque isso é apenas mais um dia que está se aproximando. Tem gente que só tem alcançado mais um dia, mais umas horas, mas o futuro que é para nós, que é importante para o ser humano, essas pessoas não têm alcançado. E o que é o futuro? O futuro nada mais é do que um conjunto de fatos relacionado a um tempo que há de vir. Vou dizer de novo. O futuro nada mais é do que um conjunto de fatos relacionado a um tempo que há de vir. Alguns chamam isso de destino, outros chamam isso de sorte. Na verdade, para nós cristãos, ou para você que está me ouvindo aí, que acredita em Deus, isso só pode acontecer se nós tivermos a ajuda de Deus. E Deus está a fim de ajudar todos. Por quê? O futuro é aquilo que você pensa para você. Você já pensou no seu futuro? Quero terminar minha faculdade, quero comprar minha casa, quero ter meu carro, quero me casar, quero ter meus filhos, eu quero trabalhar em tal empresa, quero fazer isso, quero viajar, quero conhecer o mundo. Tudo isso são aquilo que nós projetamos para um futuro nosso e nós chamamos isso de futuro ou o futuro da minha vida. E como é que eu alcanço isso? Existe a possibilidade de você alcançar aquilo que você deseja, aquilo que você sonha ou aquilo que você almeja? É lógico que existe. Algumas pessoas trabalham isso de uma forma totalmente errada para tentar alcançar o seu futuro. Então, algumas pessoas lutam em favor disso de uma forma errada para tentar alcançar o seu futuro. Alguns desses até alcançam e acaba sendo passageiro o futuro dela e o futuro dele. Ou seja, não tem prazer e não tem alegria. O nosso grande mestre, vamos dizer dessa forma, que foi um grande sábio, Salomão, ele disse, tudo que eu vi nessa vida foi apenas vaidade, ou seja, tudo passa, tudo passou, tudo o que é hoje moda, amanhã já não é, então o que traz alegria hoje, talvez já não vai trazer uma satisfação da forma que você está imaginando depois disso. Mas eu quero chamar você para esse segredo, como alcançar o futuro. Diante da Bíblia Sagrada, eu quero trazer algumas instruções. Vamos para a Bíblia vai dizer para nós. Você já ouviu falar sobre Abrão? Abrão, que lá na frente o nome dele é chamado de Abraão. Deus muda o nome dele, porque Abrão é pai das alturas. E Deus vai dizer, não, pai das alturas somente eu, que estou acima aos céus. Somente eu. Você pode ser pai de multidões. Por isso, Abraão, pai de multidões. E esse Abrão, que no começo o nome dele é assim, estava em Ur dos Caldeus, ajudava o seu pai, trabalhava com o seu pai, quem sabe limpando estatuetas ou ajudando a produzir os próprios deuses. Lá em Ur dos Caldeus, uma cidade onde o pai de Abrão era construtor de deuses, de madeira, de coisa, isso. Ele fazia todos os tipos de deuses que alguém pedisse a ele, que alguém imaginasse, esse é um deus, ele fazia então desta forma. E um dia dentro dessa casa, Deus, o Deus verdadeiro, o Deus do céu, aquele que tem boca e fala, tem ouvido e ouve, tem pés e anda, tem mãos e pode pegar, resolve falar com Abrão. E ele diz assim, eu tenho um futuro
futuro promissor para a tua vida. Olha que interessante, eu tenho algo sensacional para você, mas para que isso se realize, é necessário você sair da tua terra, do meio da tua parentela, e ir para uma terra que eu vou te mostrar, uma terra que eu vou te enviar. Você está afim, Abraão, de ir para lá? Você está afim de alcançar um futuro melhor? E Abraão, ele sai da terra. Opa, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, porque eu quero destacar também um nome por nome Jacó, que esse é até parente de Abraão. Isso, Jacó. Jacó, ele estava na casa do seu pai Isaac, tinha de tudo, o que ele precisava, o que ele queria. Ele foi até colocado o nome dele de Jacó, porque parecia que ele era trapaceiro, enganador e tal, e por isso o nome Jacó, que nasceu segurando ou tentando puxar o seu irmão para baixo pelo calcanhar. E a Bíblia diz que esse menino, na casa dos seus pais, embora fosse falado sobre Deus, ensinado sobre Deus, ele ainda estava debaixo de uma sombra, ele ainda não tinha tido uma experiência, a vida dele não tinha mudado muita coisa, até que um belo dia ele tem que sair correndo às pressas. Belo no modo de dizer, porque foi um dia triste, ele despediu do pai, despediu da mãe, ele teve que sair correndo sem despedir do irmão, porque o irmão queria a morte dele, e vai para uma terra longínqua. No meio do caminho ele pega uma pedra, coloca como travesseiro, deita sobre ela, dorme e tem um sonho, e ele vê uma escada que anjos subiam, desciam, e se Deus estava no topo, anjos desciam até Jacó, e Deus estava no topo da escada. E depois disso a vida de Jacó mudou. Um homem que chegou numa terra onde não conhecia praticamente ninguém, ele casou com o sonho dele, casou sim com o sonho dele, ele também teve o seu rebanho, teve a sua fazenda, se tornou um homem riquíssimo, até o nome dele foi mudado, o nome dele passou de Jacó para Israel. Isso mudou totalmente, mas não foi só ele. Eu vou falar disso, de como mudar a nossa história, de como alcançar o nosso futuro, mas eu preciso destacar um povo que desceu para o Egito, desceram para o Egito, e lá no Egito eles por pouco tempo tiveram liberdade, mas logo quando morreu José, depois que morreu o faraó também, que conheceram José, nasce outro faraó que não conheceu a história de José, que não conheceu a história do povo de Israel, o povo hebreu até então, e ele faz o povo trabalhar como escravo, e por 430 anos o povo está dentro do Egito sendo humilhado, massacrado, e nos finalmente ali, antes deles sair do Egito, até a palha que os egípcios davam a eles passavam o barro e os egípcios davam a palha para fazer o tijolo, até a palha os egípcios parou de dar para eles, e eles teriam que ir atrás da própria palha para fazer os tijolos a Faraó. A situação deles estava totalmente terrível, mas desceu um homem para o Egito, o nome dele era Moisés, e junto com Moisés, Arão, e junto com Arão e Moisés estava Deus no meio. E quando Deus está no meio, as coisas mudam. E sabe qual é a palavra que Moisés disse ao povo hebreu? Vamos sair daqui, vamos para outro lugar. A primeira palavra é essa: vamos até o deserto para adorar a Deus, porque existe uma promessa de uma terra, a terra prometida, mas antes de chegarmos à terra, nós vamos para um deserto, sair do Egito. Eu vou falar agora a respeito desse segredo, como alcançar o meu futuro, mas eu quero destacar a vida também de um homem por nome Davi. Davi, ele era pastor de ovelha, ele cuidava das ovelhas do seu pai, e até mesmo um pouco dele, quem sabe ali, ele estava cuidando das ovelhas, até que ele tem um recado. O pai chama ele e disse: levanta, moço, ô Davi, toma aqui uma marmitinha, pega aqui pão, toma queijo, e sai do meio do rebanho de ovelhas, e a partir de agora você vai ser o mensageiro, vai trazer a mensagem para mim, e vai levar aqui o pão e o queijo aos seus irmãos, e perguntar como é que está a guerra. E Davi faz isso, e quando Davi chega lá para saber como é que está a guerra, ele tem uma notícia que não é boa, é desagradável, porque o gigante se levanta e grita em alto e bom som, dizendo: opa, tem homem em Israel para lutar, e não aparece ninguém. E você conhece a história. Eu paro por aqui para dizer para você qual é o segredo. Você viu que eu destaquei a respeito de Abraão, eu destaquei a respeito de Jacó, destaquei a respeito do povo de Israel, e destaquei sobre Davi.
Qual é o segredo para mim alcançar o futuro? Todas essas pessoas tinham um futuro. Todas essas pessoas que queriam alcançar o melhor para a vida deles. É igual eu e é igual você. Eu estou caminhando para o melhor de Deus na minha vida. E você também tem que caminhar para o melhor de Deus na tua vida. Como é que eu faço para alcançar isso? Tem um segredo aqui. Em todas essas passagens que eu citei para você, de Gênesis a Samuel, que eu citei para você, existe um segredo. E qual é o segredo? É sair do lugar aonde está. Esse é o primeiro segredo para nós alcançarmos o melhor de Deus. É sairmos do lugar aonde estamos. Porque às vezes nós queremos alcançar o futuro, mas permanecemos no mesmo lugar. Se você ficar no mesmo lugar, mesmo que para Deus não há impossível, não vai acontecer o impossível na sua vida. Não vai acontecer. O que é isso, Adonis? Não vai acontecer, não vai. Porque para Deus fazer o impossível da sua vida, você tem que sair do lugar da onde você está. Abraão teve que sair de Ur dos Caldeus. Jacó teve que sair da casa dos seus pais. Israel teve que sair do Egito. Davi teve que sair do meio das ovelhas para alcançar o melhor de Deus, para alcançar o futuro que ele desejava para si, para alcançar aquilo que era o melhor para ele. Você quer alcançar o seu futuro fazendo as mesmas coisas que há anos você está fazendo? Não vai conseguir. Você quer alcançar o futuro caminhando pelo mesmo caminho que você está caminhando há anos? Você não vai conseguir. Você quer alcançar o futuro falando as mesmas palavras que há anos você vem falando? Você não vai conseguir. Você tem que colocar a fita, meu irmão. Muda o lado. Eu não estou falando para você mudar de religião. Eu não estou falando para você mudar de família. Não. Eu não estou falando para você mudar de emprego. Não. Eu estou falando para você mudar de atitude. É isso que precisamos. Porque enquanto Abraão estava na casa do seu pai, trabalhando com ele, construindo deuses ali, limpando o salão, nada acontecia. Mas o dia que ele saiu de Ur dos Caldeus, pisou o pé para fora de lá, resolveu seguir a direção de um Deus vivo, que tinha dado para ele algumas orientações, vem pela fé, e ele então recebeu o nome de pai da fé. E ele então recebeu uma promessa: anda na minha presença, ser perfeito, que eu farei de você uma grande nação. A vida de Abraão foi mudada a partir daquele momento. A partir daquele dia que ele tomou essa decisão, que ele saiu do lugar aonde ele estava, a vida dele foi mudada. Ele passou por coisas que ele nunca imaginou que ia acontecer na vida dele. Ele recebeu promessa que ele não imaginava que teria sobre a sua vida, porque a sua mulher não poderia ter filho, e ele teve filho. E eu não estou falando filho de Agar, eu estou falando filho de Sara, ou Sarai no começo. Ele teve filho dela, da sua esposa. Por quê? Porque ele resolveu sair do lugar aonde ele estava. Jacó, ele teve fama, entre aspas, ele teve riqueza, ele teve um nome mudado, porque ele saiu do lugar aonde ele estava. As coisas mudou para Jacó. Ele casou com a mulher do sonho. Ele teve tudo aquilo que ele almejava, principalmente o nome. Mudou da vida dele. Israel saiu do Egito. E quando Israel sai do Egito, eles começam a viver coisas que eles nunca imaginavam que iam viver. Meu irmão, quando ele sai do Egito, um dos grandes milagres que acontece é a nuvem que está acima, tampando o solo de mais de 40 graus no deserto, que para Israel, que para o povo hebreu, estava dentro de um ar-condicionado, fazia sombra. E à noite, que é abaixo de 0 grau no deserto, eles veem a mesma nuvem se transformar em uma coluna de fogo que aquece o frio do deserto e eles não passam frio. Eles começam a ver coisas inacreditáveis a respeito do Deus do impossível. Um mar vermelho que está fechado, que não tem condições de passar, porque o povo egípcio está vindo atrás deles, e é para eles morrer se não tiver outro caminho. Deus nunca vai tirar você de um lugar para você morrer em outro lugar sem antes cumprir a promessa, desde que você queira que ela seja cumprida. Foi isso que aconteceu. Eles queriam que a promessa fosse cumprida. Então Deus disse: opa, eu vou abrir o mar para vocês. Diga ao povo que marche, Moisés. Olha o que esses homens viram. Olha o que essas pessoas viram. Por quê? Porque resolveram sair do lugar onde estava. Davi
Ele só se torna rei porque ele sai do lugar onde ele está. Mesmo Davi sendo ungido a rei, porque quando ele vai aqui agora levar o pão e o queijo, ele já era ungido a rei, já tinha a unção de Deus sobre a vida de Davi, mas ele começa a exercer a unção que está sobre a vida dele quando ele sai do lugar onde ele está. Porque o pai disse, é momento de sair, é momento de você ir ver como é que está a guerra. Não era só para ver a guerra, meu irmão. Entenda isso. Davi está tendo a oportunidade de alcançar o futuro que ele deseja. Davi está tendo a oportunidade de alcançar o melhor de Deus. Vai lá ver como que está a guerra. Davi simplesmente não foi ver como que estava a guerra. Davi guerreou para trazer vitória para o exército de Israel. Eu poderia citar outros exemplos aqui. Se eu pular para o Novo Testamento, eu vou ver Pedro. Pedro está em cima de um barco e o barco está prestes a afundar porque as ondas estão açoitando violentamente o barco. E aparece alguém andando a uma distância até equivalente. E agora esse alguém grita, sou eu, Jesus de Nazaré, não tem mais? Todo mundo achava que o lugar mais seguro era estar dentro do barco. Mas Pedro quer viver um futuro com Deus. Pedro quer alcançar um futuro que pessoas não alcançaram. E ele resolve sair do barco. Ele disse, é o Senhor mesmo, manda eu ter contigo sobre as águas. Manda eu ir ter contigo sobre as águas. E Pedro, ele sai andando, porque Jesus disse, vem. Você está vendo? Jesus nunca disse, fica. Nunca disse, fica, mas Jesus disse, vem. Jesus disse, vem. Quando um homem, lembra lá do Gadareno? O Gadareno disse, deixa eu ir contigo. Jesus disse, não, você não vai comigo. Mas a palavra não é fica aqui, a palavra é ide, anunciai ao povo dessa cidade o milagre, os meus feitos sobre a sua vida. Nunca a palavra de Deus é fica. Não. Quando a palavra é fica, foi simplesmente quando ele está sendo elevado aos céus. E ele disse, ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder de Deus. Depois que for revestido do poder de Deus, saia para um novo. Depois que for revestido do poder de Deus, sai para alcançar o seu futuro. Qual era o futuro dos discípulos, dos apóstolos agora? Qual era o futuro deles? Jesus não disse, eis que eu vos dou poder. Era para usar o poder que Cristo tinha dado a eles. Ficar em Jerusalém até ser revestido, 10 dias depois que Jesus é assunto aos céus, recebido aos céus, o Espírito Santo é mandado à terra e impacta a vida dos 12 e 120 que estão na casa. 12 por causa daquele que ficou no lugar de Judas. As 120 pessoas que estão reunidas são impactadas pelo Espírito. A partir daí não é fica, a partir daí é vai. Ide por todo mundo. Agora você quer alcançar o seu futuro parado? Você quer alcançar o seu futuro de braços cruzados? Você quer alcançar o seu futuro sem fazer nada novo? Não dá. O próprio Cristo vai dizer, o próprio Deus vai dizer, levanta, esforça e tem bom ânimo que eu te ajudarei. Como alcançar o futuro para a minha vida? Se levantando e saindo do lugar aonde você está. Deixa de ficar estacionado. Deixa de ficar estacionado. Saia, se movimenta. Movimenta em oração. Movimenta em jejum. Movimenta na leitura da palavra. Movimenta com as suas atitudes. Renova a sua mente. Tira tudo aquilo que tem bloqueado você. Porque às vezes nós não vamos para frente porque ficamos bloqueados por nós mesmos. Você sabia que a maior decepção não é aquela que temos com os outros, é a decepção que temos conosco mesmo, porque somos capazes de ir muito mais longe, mas por não acreditar, barramos. Nós mesmos bloqueamos os nossos sonhos. Não bloqueie o seu sonho,
levante e vai em busca dele. Se eu não buscar o meu futuro, ele não virá para mim. Apenas os dias vão chegar e eu não estarei no futuro que eu quero. Guarde isso, guarde isso. Eu quero orar por você, porque eu sei que na tua vida tem um futuro extraordinário. E Deus pode trazer a realidade para você. Amém? Curve a tua cabeça, feche os teus olhos, eu vou orar pela sua vida. Se você puder. Pai, em tua presença eu estou agora. Eu quero te engrandecer, te exaltar, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia estende de geração a geração. Deus, eu falei hoje aqui com nossos amigos e irmãos que precisamos alcançar o futuro nosso. Não é simplesmente para os dias chegar, é para que o nosso futuro, o nosso desejo, para que os nossos sonhos possam ser alcançados. Eu disse que é preciso nós levantarmos e sairmos em busca daquilo que queremos. E tem tanta gente que quer algo a Deus. E algumas vezes está sendo bloqueado por pessoas. E algumas vezes estão sendo bloqueados por palavras. E algumas vezes estão sendo bloqueadas por entidades malignas. E algumas vezes estão sendo bloqueadas por si próprio. Mas nesse momento eu me levanto contra todos esses tipos de bloqueio. E pela ordem que o Senhor dera e a autoridade que o Senhor dera à nossa pessoa, nós repreendemos agora todas essas amarrações, todas essas obras adversárias, para que o futuro deste homem, para que o futuro desta mulher, para que o caminho dele e o caminho dela possa ser livre, para que eles possam alcançar os sonhos. Em o nome de Jesus, eu concordo com o melhor dele e o melhor dela. Amém e amém, Jesus. Amém? Eu aguardo você na próxima segunda-feira, às 8h45 da manhã, com uma palavra de vida e esperança para você. Deus abençoe.